É tanta gente dizendo que está exausta. O que é essa exaustão? É estresse? É a falta de algum hormônio? É falta de vitamina? É excesso de alguma coisa? E aí, Gê? A gente acha que estar exausto é normal hoje em dia, né? Mas na verdade não é. É comum, mas não é normal e a gente deve tratar isso. Então sejam muito bem-vindos ao Papo Íntimo da MWB para falar hoje sobre fadiga e cansaço. E aí? O que pode assim estar causando a fadiga assim de uma forma tão abrangente em tantas pessoas? Então, hoje em dia a gente também vive um estilo de vida com a internet, o online, muito sobrecarregado. A gente tem muita informação o tempo todo e a gente tem que ter alta demanda o tempo inteiro. Só que o nosso corpo não está pronto para isso e a gente precisa, então, entender as necessidades do corpo, ter um sono adequado, que muitas vezes a gente não dorme bem na correria do dia a dia. E também todas as vitaminas, minerais, a tireoide tem que estar regulada para poder a gente ter uma estar disposta, que eu falo muito, né, nas minhas consultas. Eu vou te tornar disposta ou disposto e não cansado, porque o cansaço não é normal. E o estresse hoje em dia, né, também, o Márcio pode falar, e cirurgião, né, é terrível. O estresse realmente faz com que o cortisol caia muito, a ponto de você não ter forças para levantar da cama. Eu tive um momento da minha vida que o meu estresse era tão grande, estava tão desgastado, que eu não conseguia fazer o pico do cortisol, que é durante a manhã. Então eu acordava exausto, tinha dor no corpo todo o dia inteiro, e quando dava 11 da manhã eu tinha muita vontade de vomitar, muita náusea, todos os dias. Então foi bem desgastante. E eu tenho algumas coisas que eu acredito, assim. A primeira é que hoje a gente vive, todos nós vivemos em síndrome de pensamento acelerado. É muita informação, muita coisa para fazer, sempre resolvendo, sempre estressado, sempre correndo. E quanto mais a gente produz, mais a gente quer produzir. Então acho que isso cansa demais, né? Gera um estresse. E as atividades são excessivas mesmo. A gente dorme pouco e ainda às vezes dorme mal, né? Mal. Então, essa semana me perguntaram, eu queria saber como é que vocês dão conta de fazer tanta coisa, né? Perguntam pra mim e pra Bárbara esse tipo de coisa. Eu falei, olha, a única maneira de a gente conseguir organizar a nossa vida e fazer com que ela funcione tendo tantas atividades é ter as prioridades muito claras. Aí você consegue tomar decisões baseadas nas suas prioridades. E aí você tem uma chance maior de diminuir a tua exaustão, porque você vai pro lado que você quer e não tomando decisões aleatórias. E suplementando, né? Que a suplementação vocês Sempre. fazem bem certinho. A gente vive de suplementação. Vive de suplementação, Certo, exatamente. vive de É multifatorial, né? É organizar a agenda, é entender se você está com alguma deficiência, é ver como é que tá o seu sono. Eu falo para os pacientes que a gente olhar primeiro para a base, né? Antes da gente ver qualquer coisa, vamos ver a base? Como é que tá a sua rotina? Como é que tá a sua agenda? Como é que tá o seu sono? Como é que tá bebendo água? Como é que tá a sua dieta? Porque não adianta a pessoa não bebe água. A pessoa não come uma alface. A pessoa não dorme. Vive de café. Como é que você quer ficar disposto? Vive de café, Vevance. Aí você tá estressado, toma um calmante. Pra dormir melatonina, pra acordar melatonina, então predinho. o Zolpidem, alguma coisinha pra dormir melhor. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar pra base, assim, né? Eu acho que esse negócio do cansaço, a gente tem que realmente voltar, dar 2 passinhos pra trás, entender como é que tá a nossa vida de verdade, depois vai. Ok, vamos ver o exame de sangue. Vitamina D tá baixa? Vamos suplementar. Ferro tá baixo? Vamos E aí suplementar. que eu queria chegar agora, né? Existe o estresse, existe a ansiedade, mas existe muito também os transtornos que estão, ou coisas que assim, hoje a gente não tem nem disponibilidade de estar ali 1, 2 horas no sol por dia, então a vitamina D é muito baixa, né? A gente não consome a quantidade de legumes e nem folhas verdes e tudo que é verde. E nem são de qualidade os alimentos hoje em dia, então existem coisas básicas do organismo, a B12, que deveriam ser reguladas, além da parte hormonal, né, da mulher, muito relacionada também ao momento de vida, se a gente está num pós-parto, está num período pré-menopausal, ou a tireoide. Homem também, tá? Porque o andropausa também. Tem muitos homens que estão com sobrepeso, muitas vezes, obesidade visceral, e isso leva a uma síndrome MOSH, que a gente fala, né, que é male obesity, enfim, é uma obesidade masculina por conta da obesidade, é um hipogonadismo, uma baixa testosterona por conta da obesidade central. Então tem muitos homens que chegam no consultório também muito exaustos, eu não estou aguentando. Você vai ver a testosterona tá 200, porque o estilo de vida dele, do estresse do trabalho, aí come errado, não dorme, cai E a uma testosterona. testa, enquanto para mulher 200 é incrível, para um homem 200 é horrível. Mulheres, Super poderosa. tentem ter pelo menos 200 de testosterona. Não, mas Muda a olha só, vida. eu acho que a gente pensa muitas vezes que é somente estresse. Eu fui buscar a ajuda da doutora G, porque quando a gente viu o minha B12, B12 vitamina, é o tudo, 200. não, tava Essa tudo, aqui é outra, ou o ferro seja, eu no tava pé. mega estressada e precisando de uma suplementação. Então, E é tão linda a suplementação, né? E assim, eu tô com a G faz 2 anos agora, né, G? Que
não só a fadiga diminui, como também as doenças autoimunes regulam muito, né? Então, eu já falei isso em outros papos. Hoje eu tenho todos os meus anticorpos negativados porque a gente tem todo esse equilíbrio, alimento, suplementação, atividade física. Então, assim, tudo isso é fantástico, né? A gente conseguir chegar nesse equilíbrio mesmo. E as pessoas, elas subestimam também, porque assim, a B12, tá? Ela forma a capa do neurônio. É como se você não tem B12, é como um fio desencapado. Você perde os pensamentos, você perde. Então, assim, a B12, num nível adequado, vai fazer você ter mais força muscular, mais rapidez, mais foco, memória, mais energia, assim como a vitamina D e a ferro, principalmente, né? Sim. Porque ferro Não, quando eu faço ferro, quando baixo, parece que eu volto a viver, assim, quando a gente faz o endovenoso, né? É bom demais. Nossa. Uma coisa interessante que a Bárbara falou, a Bárbara já é extremamente saudável. Qualquer um que acompanha a Bárbara, exceto talvez no sono, mas na alimentação, na rotina de exercício, é uma pessoa extremamente saudável. Mas eu durmo muito profundamente, né? Eu durmo poucas horas, mas muito profundamente. Mas não é o ideal, tinha que dormir um pouquinho mais, né, amor? E aí, a Bárbara, mesmo sendo essa pessoa saudável que ela é, por causa da imunidade, da autoimunidade dela, ela tinha anticorpos positivos. Sim. E a Bárbara já tratou com pessoas muito boas que tiveram resultado. Mas ela só negativou os anticorpos dela, que não quer dizer que curou a doença, né? Mas a doença está mais ou menos enfraquecida, está em remissão, porque ela começou a fazer os tratamentos com a Georgia de uma maneira que realmente a suplementação e o entorno disso, mas a suplementação realmente fez toda a diferença e ela conseguiu negativar a autoimunidade dela. E infelizmente, infelizmente as pessoas hoje não se alimentam adequadamente. Infelizmente. Assim. E assim, hoje a gente tem que saber onde comprar esse alimento, né, Mar? Sim. Mas assim, por exemplo, B12. Tá. Tem muita B12, por exemplo, no atum, na sardinha. Sim. Muitos alimentos que às vezes a gente negligencia, deixa pra lá e esquece. Até os próprios miúdos, que muita gente... Eu, particularmente, não gosto de comer, mas é muito saudável. Tem muitas vitaminas, minerais, muita B12, muito ferro. Tem hoje esses caldos de miúdos, né, que o pessoal faz e toma. Caldo de ossos. Deus me livre. Mas tem um aspecto... Mas a B12 tem um aspecto interessante, tá? Para você absorver B12, você tem que ter um estômago ácido. Se o teu estômago não tem ácido suficiente, você não vai absorver B12 direito, tá? Que precisa de uma conexão ali. E ela vai ser absorvida no intestino, tá? Então, e o que acontece? Quando você está muito estressado, muitas vezes você reduz o ácido no estômago, tá? O cortisol aumentado, ele também altera a barreira intestinal. E aí você fica constipado e não absorve direito a B12. Por quê? Vocês já viram uma zebra que está correndo num leão parar para dizer assim, peraí, leão, que eu vou fazer um cocô? Não, né? Então as pessoas ficam constipadas porque estão estressadas e não sabem por que os níveis de B12 também estão baixos, tá? Então tudo isso influencia a gente nesse cansaço, essa fadiga, então vocês precisam da gente, tá? Então, fiquem aqui com a gente no Papo Íntimo, que tem muito episódio falando sobre tudo que vocês querem mais saber, o que tá hypado ou hypado? Hypado. Tá hypado aí na internet. Tchau.